Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better at Aquavita. Visit aquavitality.com and begin your journey today. InterD, música e conhecimento. Há mais de 160 anos, em 1859, o naturalista britânico Charles Darwin publicava a revolucionária obra A Origem das Espécies. Com seu livro, ele levantou os alicerces da teoria da evolução. Eu sou Adeluna e nesta edição do InterD vamos tratar justamente sobre a teoria da evolução. Para isso, convidei o biólogo e professor Bruno Menezes, que é um dos autores presentes no livro Armadilhas Camufladas de Ciência, Mitos e Pseudociências em Nossas Vidas. É um livro aí organizado pelo professor Marcelo Chapo. Bom, para começar, o próprio Bruno se apresenta para a gente. Bom, a minha formação é em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu também sou mestre e doutor pela mesma universidade, mas aí na área de Engenharia Ambiental, que é a minha área de pesquisa. Fiz um período de doutoramento de sanduíche na Universidade Técnica da Dinamarca também, mas a minha área principal de pesquisa é voltada para questões de gestão ambiental e análise de impacto ambiental de produtos. Eu também sou professor do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui no campus Gaspar, que é onde eu tenho aí a oportunidade de trabalhar com disciplinas de biologia básica, para ensino médio, bioquímica, microbiologia e algumas outras áreas aí mais voltadas para o ensino e para a ciência e divulgação científica, e é onde eu tenho a oportunidade aí de ter essa troca e de discutir principalmente sobre esses temas relacionados com a evolução, né? Bom, antes de tudo, o que é uma teoria científica, né? Porque a gente vê por aí muita gente alegando que a teoria da evolução é só uma teoria, como se se tratasse aí de uma hipótese ou mesmo de uma opinião, né? Essa questão de chamar a teoria da evolução ou de minimizar ela por se tratar apenas de uma teoria é de fato uma questão bastante comum e que acontece muito pela maneira como a gente usa a palavra teoria no nosso dia a dia, né? A gente usa a palavra teoria mais no sentido de hipótese, e do ponto de vista científico isso não é verdade, né? Quando a gente fala numa teoria científica, ela é embasada em evidências, então ela tem um amplo arcabouço de evidências que a favorecem e que a tornam uma verdade científica. Ela não é uma verdade absoluta, ela é passível de diante de novas evidências de ter modificações e de alterações, mas ela sim um fato científico.
certo? Uma diferença também, muita gente entende que lei científica tem mais valor do que a teoria científica. Também não é verdade, elas têm o mesmo valor, só que as leis, elas têm amparo em fundamentação matemática. Então ela tem essa base matemática que a corrobora, o que não significa que a teoria seja menos evidente ou que seja menos forte. Quais as principais características da teoria da evolução e quais as principais evidências, né, nas quais ela é fundamentada? Bom, tentando explicar de uma forma simplificada, né, para que a gente consiga ter essa noção básica, sim, os princípios da teoria da evolução ou teoria sintética da evolução, que é aquela a mais aceita atualmente, o chamado neodarwinismo, ele tem como base inicialmente aquilo que foi proposto pelo Charles Darwin, que é um processo de seleção natural, ou seja, uma determinada característica que surge, se ela tornar o indivíduo mais bem adaptado ao meio ambiente, ao ambiente onde ele está, e estar mais bem adaptado, entenda-se, ter mais sucesso reprodutivo e deixar mais descendentes, a tendência é que essa característica seja mais transmitida aos descendentes do que as outras, até que pode chegar a um ponto de que outras características podem eventualmente ser eliminadas. E o acúmulo dessas modificações que vão sendo selecionadas pode acabar resultando inclusive em surgimento de espécies diferentes, né? Num processo mais avançado que a gente chamaria ali de especiação, né? Que seria uma continuação, né, de uma evolução, processos evolutivos acumulados, né? E a origem dessas modificações, aí que o Darwin é complementado posteriormente, que a gente sabe hoje que são as mutações, né? As alterações no código genético que dão a origem para essas variações, essas pequenas mudanças aí que acontecem, e essas variações elas são ao acaso, certo? Elas não é o ambiente que vai favorecer a ocorrência da mutação. O que ele vai fazer é selecionar entre aquelas mutações aquelas que tornaram os indivíduos mais bem adaptados ao ambiente. Quanto às evidências da evolução, elas são inúmeras, então há diferentes formas de avaliar o processo evolutivo, como ele aconteceu, embora não seja um processo simples, porque ele depende do fator tempo e a nossa vida é muito curta para a gente conseguir observar processos evolutivos em larga escala, embora a gente tenha experimentos com micro-organismos, bactérias, até algumas espécies assim com algumas gerações, onde a gente consegue perceber algum mínimo processo evolutivo acontecendo. Mas as evidências são enormes, elas vão desde a avaliação dos registros fósseis, de identificar o que se chama de anatomia comparada, então a gente tem estruturas de origens embrionárias comuns que executam funções diferentes, mas que do ponto de vista estrutural elas são muito semelhantes, como por exemplo a nadadeira de uma baleia, o braço humano, a asa de um morcego. A gente tem processos bioquímicos, né? Então as reações metabólicas, que comparativamente a gente consegue ver o processo de evolução acontecendo, comparando espécies ancestrais com espécies modernas, e mais modernamente a gente tem também a genética comparada, né? Então a análise da estrutura do DNA e do código genético nos permite traçar, né, essa árvore da vida, ou daquelas espécies que eram mais ancestrais e que chegaram aí nos indivíduos mais modernos. Evolução é progresso? Eu acho que esse é um outro exemplo de uma palavra que a gente usa no dia a dia com contexto, e do ponto de vista científico ele tem outro, né? Normalmente a gente pode pensar em evolução do ponto de vista do nosso dia a dia como uma melhora, né? E no caso da evolução dos seres vivos, a gente tem que pensar na prática em mudança, porque o que vai dizer se aquela mudança ela torna o indivíduo mais bem adaptado ou não é o ambiente onde ele está. Uma mesma mudança, um mesmo processo evolutivo, ele pode ser vantajoso num determinado ambiente e desvantajoso no outro. Então,
E aí esse direcionamento é que é gerado pelo ambiente. Então a gente tem que pensar mais na evolução no sentido de alteração, de mudança. E aí, frente ao ambiente é que essa mudança vai ser mais bem, vai tornar o indivíduo mais bem sucedido ou não. Um questionamento que sempre vemos por aí afora, né? Se o homem veio do macaco, por que ainda existem macacos? Essa questão talvez seja a que eu mais tenha respondido em toda a minha carreira aí de professor, e de fato a gente vê que é um assunto que ainda gera muito esse questionamento, né? Tem muitas figuras que dão a impressão de dar essa ideia de evolução no sentido da mudança do macaco para o homem, e na prática não faz sentido, porque quando a gente pensa, né, aquele desenho clássico dos hominídeos que vão evoluindo, aquele primeiro que está lá no lado esquerdo, né, então ele não é um macaco, ele é um primata ancestral das quais nós somos descendentes, os seres humanos, e os macacos modernos também. Então, o homem não veio do macaco. Na prática, homens e macacos de diferentes espécies, né, chimpanzés, gorilas, orangotangos, enfim, todos eles descendem de um ancestral primata em comum, que não é um humano, nem é um macaco moderno, é um outro ser que já não existe mais. Bom, além dessa alegação aí se o homem veio dos macacos, porque ainda existem macacos, professor Bruno, né? Há alguma outra alegação que você considere equivocada, tão equivocada quanto essa? Bom, tem uma questão ali que é a questão central que eu trato no livro, que trata sobre a ideia, né, uma hipótese de um design inteligente, que é uma maneira de inserir um pensamento criacionista no ensino e no entendimento da evolução. A ideia de que, evolução até acontece, porém ela é mediada, ela é controlada por a figura de um designer, né, que seria o criador, ou um indivíduo que vai, de certa maneira, controlando os processos evolutivos, né? Isso, do ponto de vista científico, a gente não tem amparo, não tem embasamento nenhum. É até uma alegação que não é simples de se fazer e de se ter um experimento demonstrativo sobre isso, mas o fato é que a gente tem muitas evidências do contrário, de que essa evolução ela não é direcionada, que é uma evolução que acontece, como a gente mencionou antes, por acaso, né? A questão das novas características, como elas surgem, né? Isso é totalmente ao acaso. E inclusive a gente tem questões de órgãos vestigiais e peças que são, vamos dizer assim, estruturas que são desperdiçadas, coisas que fazem caminhos que não fazem sentido, né? Ou estruturas que nós, por exemplo, perdemos, ou nós temos que não tem uma função muito específica. Então, esses assuntos, para mim é importante a gente pensar nisso também, de que a evolução ela se explica com base nas suas evidências. A gente não precisa recorrer a essa figura desse designer, desse controlador do processo evolutivo, tá? Então, isso é uma questão que a gente precisa ficar atento, porque de certa maneira não deixa de ser um jeito de tentar colocar uma figura de criação dentro do ensino de ciências, e que não é o lugar para isso, né? Embora a gente entenda e saiba que são questões diferentes, sabe que isso está mais como as pessoas dão sentido para as suas vidas, né? E no caso, a teoria da evolução, no contexto da ciência, ela explica simplesmente como as coisas acontecem, ela vai descrever. E o porquê é uma questão individual e de cada um, e não cabe aí a gente tentar inserir isso no ponto de vista do ensino da ciência. Muitíssimo obrigado ao professor Bruno Menezes, ele que é um dos autores do livro Armadilhas Camufladas de Ciência, Mitos e Pseudociências em Nossas Vidas. Saiba mais sobre a obra lá no nosso site www.interd.net.br.
InterD, Música e Conhecimento. Apresentação e roteiro, Adeluna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio cultural, Estúdio Bacamarte. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Wells Fargo presents one of the surest ways to grow your money. A Wells Fargo CD account, where you can earn a 5.00% annual percentage yield on an 11-month term with a minimum opening deposit of $5,000. Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/CD rates to open a CD account and start growing your savings with us. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.